Vai lá fazer uma pressãozinha no começo do jogo. Se fizer o gol, beleza. Senão vai se fechar, vai montar uma linha de 5 e acabou. Então a pauta de hoje aqui é a discussão que nasceu lá no nosso grupo de membros. Quem está fazendo um trabalho pior, Sampaoli ou Renato Gaúcho? Tá? Então vamos botar na tela aqui algumas informações. Espero que funcione, vamos ver. Bom, Jorge Sampaoli, à frente do Flamengo, tem um aproveitamento de 65%. Foram 25 jogos. Tá? Pela Copa do Brasil foram 5 jogos com 4 vitórias e 1 empate. Pela Libertadores foram 5 jogos com 3 vitórias e 2 empates. E pelo Campeonato Brasileiro, foram 15 jogos com 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, com aproveitamento de 65%. Quando se compara ao Renato Gaúcho, há uma diferença gigantesca. E usando o argumento do aproveitamento, o Renato Gaúcho tem um aproveitamento de 72%. Foram 37 jogos com 24 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Um aproveitamento bem melhor do que o Sampaoli. Mas esse dado não diz tudo, né? Porque, veja bem, o Vitor Pereira, por exemplo, né, que é, de alguma maneira não, né, é muito contestado, teve um aproveitamento de apenas 57% à frente do Flamengo. Mas Rogério Ceni, 59% de aproveitamento. Domenech Torrente, lembra o Domi? O Domi teve um aproveitamento de 63%. Paulo Souza e Dorival, ambos com aproveitamento de 67%. Abel Braga, com aproveitamento de 67%. Então, Vitor Pereira com 57%, Rogério Ceni com 59%, Domenech com 63%, Paulo Souza e Dorival Júnior com 66% e Abel Braga com 67%. Abel Braga tem um aproveitamento melhor do que o Dorival Júnior, melhor do que o Ceni e etc. Só ficando atrás do próprio Renato Gaúcho, com 72%, que está atrás de Jorge Jesus, com 81%. E aí tem um detalhe aqui, ó. Dorival Júnior, Domenech e Renato não tiveram estadual, que aumenta os números. Por outro lado, concordo, por outro lado, o estadual, e muitos dos jogos do estadual, joga-se com meninos, é volta de temporada, enfim, tem que ter algum cuidado com isso. Mas o Só Fala a Verdade está trazendo aqui a discussão um ponto muito importante, que é a discussão da relativização das porcentagens. Ou seja, a porcentagem não quer dizer nada. Não quer dizer nada não, né? Quer dizer sim, mas o comparativo é muito duvidoso, porque nós não estamos comparando aqui técnicos que ficaram uma temporada inteira, como foi a temporada do Renato. O Renato foi técnico do Flamengo em 2021 inteiro, então tá bom. Dá para comparar com o Dorival Júnior, que ficou a temporada inteira? Não, ficou só 12 jogos. Aí você começa um nível de discussão numérica que faz com que esses números sejam, no mínimo frágeis. No mínimo frágeis. Antes da gente continuar, não vamos continuar aqui. Então é o seguinte, a fragilidade desses números faz com que a discussão relativa à qualidade dos treinadores precise ser considerada por um outro ponto de vista. Não pelo qualitativo, não pelo quantitativo, mas pelo qualitativo. Então, há uma discussão mais complexa que tem que excluir a porcentagem. Nota-se algumas questões que são críticas à análise do trabalho do Sampaoli, que é uma configuração, uma estratégia de jogo
que não favorece o estilo de jogo dos jogadores do Flamengo, fazendo com que a adaptação demore mais do que, por exemplo, a liberdade tática que os jogadores do Flamengo tinham sob o Renato Gaúcho. Era um time mais fluido. Era o time da briga de rua, né, da trocação. Deu certo? É discutível. O time chegou à final da Libertadores. O time não disputou o Campeonato Brasileiro e o time foi atropelado na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, muito bem lembrado pelo Alberto Valentim. Além da polarização da discussão do momento atual do Flamengo, se é a questão dos jogadores acomodados ou do técnico ruim, como nós fizemos ontem, ou anteontem, há agora um movimento de romantização de trabalhos ruins, né? Então, eu acho que essa discussão é uma discussão que precisa ter uma característica mais qualitativa do que simplesmente olhar pelos números. Tá? Eu, particularmente, acho que o trabalho do São Paulo é mais complexo, portanto, deve demorar um pouco mais para funcionar. Eu acho o São Paulo um bom técnico de futebol, enquanto eu acho o Renato Gaúcho um técnico muito fraco, com muito pouco repertório e muito simplista. Que, por um momento muito curto no desenvolvimento dele dentro do Flamengo, obteve sucesso. E alguns, e aqui a gente tem a consciência limpa aqui no canal, porque depois de muitas goleadas do Flamengo, na época do Renato Gaúcho, a gente deixava muito claro algumas posições do tipo, olha, foi um ponto fora da curva, o Flamengo não ganhou para ser uma goleada desse tamanho. E o Renato Gaúcho teve no repertório dele de goleadas algumas que foram absolutamente injustas. Eu acho o Renato Gaúcho um técnico muito limitado, acho compreensível que ele tenha feito um bom trabalho por um período muito pequeno no Flamengo, mas é um trabalho limitado e é um trabalho que se esgota com muita velocidade. Enquanto o trabalho do São Paulo é um trabalho muito mais complexo, com exigências táticas muito maiores, inclusive levantando a dúvida de algumas pessoas que são especialistas e bons analistas dizendo talvez não funcione. Então é preciso considerar as características do plano que o São Paulo tem e as dificuldades que ele vai encontrar por resistência do elenco, pela motivação seletiva em alguns jogos, ao contrário do boleirão paizão do Renato Portaluppi. Não é isso? É isso, essa é a minha visão. Acho que o Sampaoli, e assim, eu preciso me defender de uma crítica, né? Porque as pessoas me criticam, e com razão, é claro, preciso me defender, mas as pessoas me criticam com alguma razão, quando eu me refiro, por exemplo, ao Renato Gaúcho. Falo, pô, Fabrício, você defendeu o Vitor Pereira, disse que o Vitor Pereira tinha que ficar aqui não sei quantos meses, você falou que o Paulo Souza tinha que ficar mais tempo, etc, 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 e eu continuo, repito tudo que eu disse. Eu acho que um trabalho de um técnico de futebol precisa de mais do que 3 meses. Desde que esse técnico tenha um plano, sabe o que fazer, mesmo que se perca e cometa erros. O plano é complicado. E o Renato Gaúcho não tem esse plano. Nunca teve. Os times são previsíveis. Todo mundo sabe como o Renato Gaúcho vai jogar. E eu sei como o Renato Gaúcho vai jogar amanhã. Vai fazer uma pressãozinha no começo do jogo. Se fizer o gol, beleza. Senão vai se fechar, vai montar uma linha de 5 e acabou. 5-3-2 ou 5-4-1, dependendo de se o Soares vai jogar ou não. Acabou, é isso. Não tem nada, não vai ter nenhuma variação nenhuma, é isso aí. E se fizer um gol, vai se fechar. Se não fizer um gol, vai cozinhar o jogo. E vai tentar fazer um milagre no jogo final. É isso. Nunca teve segredo.
marcação individual, às vezes individual, que é um absurdo nessa altura do campeonato fazê-lo, que pese que o Dorival às vezes fez e o Sampa também faz. Futebol às vezes é simples. É simples. O do Renato Gaúcho é simplório, é diferente, não é simples, é simplório. É simplório. O Renato Gaúcho é muito fraco. Seja parceiro do Mundo na Bola. Associe a sua marca a um canal com excelente reputação. O canal está crescendo e tem grande abrangência e influência no futebol brasileiro. Associe o seu produto a um canal que é reconhecido pela qualidade e pela excelência. Aqui no Mundo na Bola, o conteúdo, o debate e, sobretudo, a audiência são muito acima da média. Considere associar-se ao Mundo na Bola. Então, considere ser parceiro comercial do Mundo na Bola.